um sentimento de dor. Não, nós estamos num sentimento de arrependimento. Arrependimento no grego é mudança de atitude. Nós vamos ficar durante 6 meses de pano de saco para que Deus mude as suas atitudes como cristão na cidade e na igreja do nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Cabeça raspada é outro propósito. A barba longa também durante 90 dias. A barba e o cabelo 90 dias é um propósito também específico. 21 dias de monte. Estamos lá hoje, vamos para o quinto dia de monte, né? 6º dia. Aleluia, o 5º foi entregado ontem. Eu acredito que Deus vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo de número 1, a Bíblia está narrando sobre o maior, depois de Jesus, o maior missionário que a Bíblia vai relatar. A Bíblia está falando de Paulo, ou Saulo. A Bíblia está falando desse moço que Deus escolheu, né? Quando ele resolveu no capítulo 9 pegar a carta dos sacerdotes daquela época e ir para a cidade chamada Damasco. Fazer o que, pastor Denis? Bater em crentes, prender crentes, açoitar crentes. Mas Saulo, que até então, né, nome hebraico, e Paulo, nome romano, porque Paulo tinha 2 cidadanias, uma italiana e a outra hebreia. E a Bíblia diz que Paulo, agora ele vai sair da sua localidade com a intenção de maltratar, açoitar e bater em crentes. Mas quando Paulo está a caminho de Damasco, a Bíblia diz que Jesus agora vai visitar Paulo, que até então é chamado de Saulo naquela época, e ele vai ter um encontro com Jesus. O próprio Jesus vai descer do céu e vai pregar para Paulo. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu me apaixono pela Bíblia, porque nenhum pregador teve a capacidade de conseguir pregar para Paulo e Paulo se converter ao cristianismo. Diz a Bíblia que o próprio Jesus desceu, e quando Jesus desce, ele vai pregar para Paulo, e Paulo agora vai cair no seu cavalo, e quando ele está lá atônito do tombo, Jesus vai conversar com Paulo e vai dizer: Paulo, por que tu me persegues? Paulo, por que tu me persegues? E agora Jesus, o pregador, o maior missionário que já existiu em toda a era do cristianismo, do Velho ao Novo Testamento, ele vai perguntar a Paulo: Paulo, por que tu me persegues? E Paulo, atônito, não consegue responder. Mas naquele dia, Paulo vai ficar cego. E diz a Bíblia que quando Jesus visita Paulo, que até então é Saulo, na Galabaia Surimicovas Nébria, diz a Bíblia que agora ele vai se converter ao cristianismo. Ele vai entregar a sua vida a Jesus, e agora ele está na rua direita, na Arabassubicovandivassa cego, e agora Deus, no Bierga Candarábia, por meio de Jesus, vai levantar um discípulo chamado Ananias. Diga comigo: Ananias. Ananias. A Bíblia diz que Ananias vai até a localidade onde estava Paulo, e ele recebe uma ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus impressa por meio de Jesus? Era de impor as mãos sobre Paulo e orar por ele, porque ele havia se convertido. Mas Ananias tomou um choque, porque ele sabia da história de Saulo, ele sabia da história de Paulo, ele sabia que ele açoitava, ele sabia que ele batia, ele sabia que ele espancava, e que a fama de Paulo era muito conhecida nas localidades. E diz a Bíblia que Ananias, agora, a conjectura desse pregador, ele vai temoroso no seu coração, mas ele vai cumprir a ordem de Deus, porque quando ele vai questionar Deus, Deus fala: Paulo, Ananias, fica na sua, porque para mim, Paulo ou Saulo é um vaso escolhido. Eu estou abrindo um parênteses na mensagem para te dizer nessa noite que tem muita gente que você aponta o dedo e diz que para ele não tem jeito, que para ele não tem solução, mas Deus está dizendo aqui nesta noite: para você não serve, para você não presta, para você não tem jeito, mas Jesus está ecoando. Foi eu que morri por ele, foi eu que paguei o preço por ele. Para você não serve, para você não tem jeito, mas para mim ele é um vaso escolhido.
sendo preparado por Deus para começar a obra missionária. Porque a obra missionária não começa do dia para a noite. A obra missionária não começa de uma chamada que Deus usa a boca de um profeta e fala: eis que eu tenho contigo uma obra missionária. A obra não começa aí. Porque quando Deus fala usando a boca de alguém, isso é só um início de uma grande obra que Deus ainda vai desencadear da nossa caminhada cristã. E Paulo ficou muitos anos sem fazer nada. Paulo ficou muitos anos indo para Jerusalém, ficou muitos anos na Arábia, e Paulo, quando retornou, sendo buscado por Barnabé, é porque ele estava pronto. Olha para o seu irmão e diga para ele: não tem como você fazer a obra. Não tem como você fazer a obra. Ele falou tão fraco que quase que eu saio pela porta. Diga para ele: não tem como você fazer a obra. Não tem como você fazer a obra. Se primeiro Deus não tratar de você. Deus não tratar de você. Agora não vai sair em glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não, eu estou pronto. Mas Paulo ficou cerca de 14 anos sendo moldado, sendo preparado. Glória a Deus. Aleluia. Deus tirando quina, Deus tirando aresta, Deus trabalhando a vida de Paulo para que ele fosse cumprir a obra missionária. A obra de Deus não começa na tua vida quando Deus abre a boca de um profeta. A obra de Deus começa na tua vida quando Deus manda o Barnabé te buscar. Não é quando Deus usa a boca do Ananias. Porque quando Deus levou Ananias para orar para Paulo, ele só recuperou as vistas, mas ainda tinha coisas na vida de Paulo que precisavam ser trabalhadas. Nós estamos vivendo em uma geração em que crentes estão dizendo: eu estou pronto, mas emocionalmente é um problema na igreja. Na Baianchore vai ser crentes que batem dizendo: não, o pastor não me dá uma oportunidade, o Sebastião Galdino não me vê, a Araci não me vê, o departamento de missões não me vê, na Baianturi Nicolas Nébria, Labachandaraia, e aí ele sai querendo fazer do jeito dele, da maneira dele, e aí o que acontece? Ele vai ser reprovado. Por quê, pastor? Porque ele não está pronto para a obra missionária. Aleluia, Deus. A obra missionária não é cantar na igreja. Glória a Jesus. A obra missionária não é pregar no altar, na frente de um púlpito. A obra missionária, ela vai além. Aleluia, Deus. A obra missionária passa por empatia. E antes de chegar na empatia, primeiro, para fazer a obra missionária, tem que amar alma. Glória a Jesus. E aí eu estou vendo gente querendo fazer a obra de Deus, a obra missionária, mas ele não ama ele próprio. E como vai conseguir fazer a obra se ele não consegue amar ele próprio? Ele não consegue compreender ele próprio. Ele não consegue entender ele próprio. Como ele vai fazer a obra? Não, pastor, eu já fiz um curso teológico, faltei um tanto, mas eu fiz. O diploma está chegando. Na bandeira, a rabandora da Xéria, Monte de Canaraçai. Eu te parabenizo que o diploma está chegando, mas a maior escola não é escola teológica. A maior escola preparadora de missionários e missionárias se chama deserto. E são poucos os que querem passar por ela. Aleluia, Jesus. É, Jesus. Glória a Deus. E o problema é que nós temos uma geração. Cadê meu fundo? Nós temos uma geração que quando Deus começa a pegar ele no deserto, ele fala: eu não quero esse negócio não. Quando Deus começa a trabalhar no caráter dele, porque eu não posso ser um missionário, pregador do evangelho, se eu não viver o que eu prego. Eu não posso falar de amor se eu não amo. Eu não posso falar de empatia se eu não coloco no lugar das pessoas. Paulo passou a se colocar no lugar das pessoas, a sentir a miséria humana, a sentir a dor do próximo.
Mas a nossa geração, missionária Rose, está diferente. A nossa geração não tem empatia. Ela tem pedras nas mãos. A nossa geração não tem empatia, amor, se colocar no lugar da outra pessoa e sentir a dor do sofrimento daquilo que aquela pessoa está passando. A nossa geração atual, porque não é a minha geração, a geração atual é a geração que ela carrega pedras. Ela não faz, mas quando Deus habilita alguém, ela está com uma pedra para matar. Não, o seu louvor foi melhor que o meu, então eu tenho que te parar. A sua mensagem foi melhor do que a minha, então eu tenho que te defamar de algum jeito. Ah, o seu ministério cresceu sobremaneira e eu preciso parar de qualquer jeito. E só tem um jeito de tentar parar, usando pedras. E aí vão atirando pedras. Não sabe da vida do obreiro, não sabe da luta da obreira, não sabe da luta do irmão membro da igreja, mas está atirando pedra. E o problema é que ele não é um Davi, porque Davi, quando punha a pedra na funda, ele tinha mira. E o problema desta geração é que ela não tem mira, ela atira a pedra para matar. E quem mata é homicida espiritual. E quem mata vai ter que prestar conta de alma. E Paulo está dizendo, não, eu não sou um atirador de pedra. Eu atirava pedra quando eu era fariseu. Eu não sou mais fariseu. O que é fariseu, pastor? Pregar-se uma coisa e no bastidor, fora da igreja, é outro tipo de pessoa. Aqui na igreja falta aparecer um anjo, ou como diz o irmão Ivo, uma anja. Tem até áurea. Mas na casa dele ou dela não tem marcas de um missionário. Aonde ele trabalha, não tem marcas de um missionário, tem marcas de mau testemunho. Tem marcas de ímpio, porque nem ímpio se conduz como alguns crentes da nossa geração se comportam. E Deus teve que usar o seu filho Jesus para pregar para Paulo, porque se outro fosse lá, não ia dar jeito. Porque Deus é especialista. Quando as pessoas não nos ouvem, Ele próprio desce. E quando Jesus desce para forjar o caráter de alguém, ai, 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 ui, ui, ui. Por quê, pastor? Porque aí Ele vai esfregando. E aí você grita, ai, ninguém está me vendo. E Jesus está dizendo, não é para ninguém te ver mesmo, é só eu e você. Você não pode mais ficar na igreja com esse caráter de compra e não paga. Você não pode ter mais esse caráter. Tudo que você ouve, você sai falando. E aí você se torna um revelador, não com o dom espiritual que eu dou à igreja de Coríntio. Não, você se torna um fofoqueiro. É na terra. Eu sei que hoje vai ser difícil da glória. Só que eu quero dar um recado. Eu estou de volta. Eu estou de volta. Na frente da gente, anjinho. Nas costas da gente é o pessoal do movimento. Terra de Calamandogachana. Deixa Deus tratar o seu caráter, deixa. Porque comigo você não vai andar assim, não. Comigo você não vai liderar nada aqui assim, não. Deus tem que lapidar o seu caráter, porque Deus lapidou o caráter de Paulo. Deixou ele primeiro cego. E falou, Paulo, deixou ele lá desesperado. Eu fico tentando imaginar Paulo cego. Olha o desespero. O homem viu a vida inteira. E agora ele está cego. E aí
aí quando a aflição toma a alma dele, Jesus manda Ananias e fala: o meu Senhor, que é o teu Senhor, que pregou para você, né, a salvação, me enviou aqui para restaurar a tua vista. Só que depois que a sua vista for restaurada, você vai começar a andar na escola de Jeová. Aleluia. Aleluia, Deus. Depois que você começa a enxergar alguma coisa e acha que é alguma coisa, Deus pega pela tua mão. Vem cá, Rafael. Deus pega pela tua mão e aí ele fala assim: vamos andar na escola. Ah, não estou aguentando. Ah, tá difícil. Anda na escola. Ah, mas então eu não sinto mais Deus. Anda na escola. Anabandoraba, xandaraba. Abre a sua boca e expressa a Deus a sua gratidão. É Deus. Aleluia. Oh Deus, glória a ti, Deus. Não, eu não vou ficar nesse deserto aí não. Eu não estou aguentando mais não. E aí na hora que o milagre está para chegar, abre a boquinha. Abre a língua. Tiago fala que quem não tem domínio sobre a língua é como, né, é como um incêndio, consegue incendiar. A língua é um órgão que se a gente não tiver domínio sobre ele incendeia um bosque inteiro. E quando quando nós não usamos a nossa língua como sinal de canal de Deus para abençoar as outras pessoas e deixamos, lembrando de Calabachéria, outro espírito, ou deixamos as nossas emoções governar a nossa língua, nós destruímos um bosque inteiro. Domínio. Mas vamos voltar para o texto, que hoje eu não posso ir longe. Oh, apóstolo Paulo, você andou tanto tempo e agora a obra está precisando de você, mas Paulo estava pronto. Vamos se fazer 17 anos de caminhada e eu ainda não me vejo pronto. Eu estou vendo gente aí que acabou de sair da mamadeira espiritual e dizendo: não, eu posso se deixar aqui, mas se você largar lá, envergonha o nome de Jesus, acaba com o nome da igreja. Mas a empolgação dele está: não, deixa eu fazer, deixa eu fazer do meu jeito. Não, senhora, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? O Senhor está na direção disso aqui? Porque para abrir isso aqui, ó, teve que ter direção. Você acha que você é que nem louco abrir igreja? Não precisa disso não. Tem que ter direção. Você estava guardado há 9 anos, 8 anos e meio, lá em Belo Horizonte, na gaveta. Eu falei: não vou abrir nada não. E já vai apertando, né? Apertando, eu disse: não, eu quero sabe? Ser pregador itinerante, vamos andar, tem que cuidar do povo, vamos embora. Aí Deus falou: só tem um jeito de eu parar o dele, só tem que usar os meus Ananias. Só tem um jeito, a minha obra precisa dele, mas do jeito que ele está indo, ele vai para outro caminho, então eu vou usar os meus Ananias. Não, pastor, nós ficamos sabendo que o senhor tem uma igreja, então nós estamos com o senhor. Ô pastor, nós não vamos perder nossa aliança. Eu disse: Jesus, quanto mais eu estou orando, mais está estreitando. Quanto mais eu estou correndo, mais perto está chegando. Por quê? Porque para Deus já havia uma preparação para carregar o ministério nos ombros. Aleluia. E olhando para a vida de Paulo, eu quero ministrar sobre estratégias missionárias. Porque a igreja é uma igreja missionária para todos os povos. Os conceitos de missão e de um missionário devem ser conectados em um primeiro lugar a Deus, que é quem envia, e a igreja local, que em nome do Senhor coopera com o seu envio. O livro de Atos apresenta várias estratégias
para a expansão missionária da igreja. Muitas, com os devidos ajustes, ainda podem servir de modelo hoje. Quem envia o missionário primeiro é Deus. Mas quem sustenta esse missionário? A igreja. Eu não acredito que missionários estão andando aí na nossa geração e dizendo: olha, eu sou missionário, mas não tem igreja, não tem paradeiro, não tem um lugar para receber cobertura espiritual. Eu não acredito nesse tipo de missionário e nesse tipo de missionária. Eu acredito em missionários que eles vão lá, cumprem a missão e voltam para a sua igreja. Para quê, pastor? Para prestar conta do que ele fez, para prestar conta do que ela fez, para ser pastoreada por um pastor, para recarregar as suas baterias, e quando foi enviado de novo, ele ir e dar frutos. Glória a Deus. A primeira estratégia é a estratégia geográfica. O texto de Atos 1:8 apresenta a estratégia geral para o crescimento do movimento cristão nascente. Trata-se de uma expansão exterior, que começa em Jerusalém, onde ocorrem os eventos que culminaram na morte e na ressurreição de Jesus, e se espalha por toda a Judéia, Samaria, em direção aos confins da terra. Desta maneira, aprendemos que a expansão missionária, em termos geográficos, deve se tornar cada vez mais abrangente e alcançar as nações mais distantes. Mas primeiro começa em Jerusalém, depois Samaria, depois Judéia, depois confins da terra. Mas tem gente que não entende isso. Não, Deus falou e eu quero lá no céu. Se não me ungiu, ungiu mesmo. E aí nem unção ele tem e começa a falar que é missionário. Eu sou missionário, eu sou missionário. Eu sou missionário, eu sou missionário, eu sou missionário. Mas a obra missionária, a primeira estratégia é geográfica. Se nós não alcançarmos primeiro Califórnia, não adianta passar lá para Apucarana. Se nós não ganharmos Apucarana, não adianta nós chegarmos em Araponga. É geográfica. Começa aqui primeiro. Começa com você pregando para o seu vizinho. E não é pregando Bíblia, é pregando testemunho de vida. Porque não precisa a gente abrir a boca até hora. O seu testemunho de vida fala mais do que uma pregação. O seu testemunho de vida é uma pregação. Mas quem tem testemunho, quem anda de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é testemunho, é carta de escândalo. Vamos para a igreja para ser desse jeito? Vamos para a igreja para andar desse jeito? Vamos para a igreja para comprar e não pagar? Vamos para a igreja para ficar cuidando da vida dos outros? Vamos para a igreja para não sair, né, ficar atacando as pessoas com pedra, falando que não deve? Eu fico tentando imaginar se a minha carta, o meu testemunho, fosse um testemunho quando eu vejo alguns crentes. Quem seria eu na cidade? Não tinha nome, não tinha respeito. E eu fico olhando o crente que não tem a vida como uma carta limpa, como uma carta aberta, e ele fica em cima de um pedestal missionário, olha assim, e dizendo: não, eu faço saber. As pessoas estão me falando, dizendo: você é crente? Você serve mesmo esse Jesus? Primeiro começa em Califórnia. Porque senão não adianta você ir cantar na China, no Japão, na África, lá em outra cidade, aqui própria do Brasil. Não adianta. Você primeiro tem que mostrar para a Califórnia quem você é. Pergunta para o seu irmão: quem você é em Califórnia? Olha o olhar do profeta e pergunte para ele: como as pessoas te veem em Califórnia? Canal de bênção? Ou aí vem o problema? Está difícil da glória hoje. Começa aqui, ó. Começa onde você trabalha. Começa na sua casa em primeiro lugar.
Porque eu vejo ele querendo ganhar alma, mas não cuida nem da casa dele. E Paulo diz a Timóteo escrevendo, que quem não cuida da sua própria casa é neófito. Se eu não cuidar da minha casa, eu não posso cuidar da igreja. Se eu não cuidar da minha casa, eu não posso liderar departamento. Se eu não for exemplo para minha esposa, para meus filhos, e andar numa conduta, eu não posso nem ser pastor. Mas nós estamos vendo uma geração que ele é uma coisa na igreja, e em casa ele bate na mulher, a mulher bate nele, rola, bate boca, e no meio dos outros o pau quebra, o negócio ferve. Mas quando ele abre a boca, ele diz, não, Deus me falou. E eu fico tentando entender que Deus é esse que fala. Eu fico tentando entender como é que Deus fala. Pensou você batendo na missionária todo dia, batendo boca, e chega aqui, ó, Deus está me falando. Não, eu não consigo acreditar nesse tipo de evangelho, porque ele não existe. Aleluia. Eu fui para Sarandi, para a obra missionária, e quando cheguei lá, eu fui alugar casa, 12 dias, para achar uma casa. Por quê? Porque ninguém alugava casa para crente na cidade. Porque crente é o pior problema que se fala aí fora. Compra, não paga. Entra na casa, não paga o aluguel. Sai escondido para não pagar o aluguel. Aí chega cheio de marra perante a gente e fala, não, pastor, o meu tempo está demorando. Não, eu estou aqui tanto tempo. Eu estou aqui há tanto tempo. E toda vez que chega a minha vez, acontece um negócio errado, é porque você não está pronto. É porque você não passou no esmeril de Jeová. É porque ele ainda não trabalhou o seu caráter e não imprimiu no seu caráter o caráter dele. Porque Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo, ele vive em mim. Aleluia. Eu estou aqui tanto tempo, então leia a Bíblia. Porque Paulo ficou 14 anos. E como o pregador ficar 14 anos sem pregar, eu fico pensando em mim, 14 anos sentado. Ai, Jesus, eu vou pregar para cá, eu vou pregar para a porta, eu vou pregar para o banheiro. Mas, irmão, pregador não sabe fazer outra coisa se não for pregar, porque está no seu DNA. Alabando, mas Paulo caladinho dizendo, não, eu vou esperar o tempo. Porque é melhor eu estar preparado para cumprir. É melhor ele me preparar melhor. Porque quando ele terminar o seu preparo, para onde ele me mandar, eu não vou envergonhar o nome dele. Quando Deus me passava no esmeril em Belo Horizonte, eu dizia, Jesus, mas aqui está ruim demais. Ei, Jesus, que luta que não acaba. Ou vale, ou uma diversidade que não termina. Mas quando eu cheguei no Paraná, ele diz assim, lembra da escola? Eu falei, que escola? A Efrata ou a Efratá? A escola teológica que eu passei em Belo Horizonte? É ela? Eu disse, não. Lá foi escola para você. Agora você vive em qualquer lugar que eu te enviar. Porque você está pronto para ter para comer, está pronto para não ter para comer. Você está pronto para tirar do seu bolso e abençoar quem não tem? Está pronto para ter e viver a sua vida tranquila. E aí a gente está vendo uma geração que diz, não, tá, pastor, eu não aguento mais esperar. Então recebe a primeira profecia. Hoje ainda está em tempo de você tomar a decisão se fica aqui ou não. Darabexuia mandaraxeca dalamandogaçai. Nicamandora shuri nicova navacé. Porque Deus está levantando uma geração que vai fazer. Mas primeiro será preparada. Jeremias 18. Dessa casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas. Mas tem gente que começa a descer e Deus fala, não gosto disso. E fala, ai, não vou ficar aqui não. Aí cai na mão da missionária Rosa no ciclo de oração. Ai, não gosto disso não. Cai na minha mão na mocidade. Ai, não gosto disso não. Vai cair daqui um dia na mão do presbítero Reginaldo. Ai, não gosto disso não. A porta está aberta. E camandoro xeri canto ramanagastanda rabagai.
Porque nós fomos lapidados. Não somos melhores do que vocês, mas nós fomos lapidados. Sabe o que é ser lapidado? É você olhar para os seus filhos e não ter a roupa cabível para dar para eles. Eles chegarem em você e dizer: papai, é Natal, o que o senhor tem para me dar? Ô minha filha, vamos orar, porque o papai não tem para te dar. Ô papai, eu queria usar um sapatinho bonitinho, papai. Ah, meu filho, vamos orar, porque se Deus não mandar para você, você não vai vestir, você não vai calçar. Isto é obra missionária, isto é depender de Deus. E as pessoas chegam, não passam um processo, nem falam: não, eu já estou pronto. Começa aqui, ó. É em Califórnia que começa. Se Califórnia não dá testemunho de você, não adianta você ir para lugar nenhum. Porque o seu mau testemunho vai chegar em qualquer lugar. Se eu fosse um rebelde, como tentam me pintar que não sou, o meu testemunho de Belo Horizonte chegaria aqui. O mal. Tomar cuidado com ele. Mas quando eu chego a Belo Horizonte, eu tenho que esconder na casa do meu pai e da minha mãe para não sair para ir pregar. Porque convite vem na rua. Eu falo: não, eu vim ver a família. Eu fico 2 anos, 1 ano sem ver a família. Eu vou ficar pregando. Eu já prego o ano inteiro. Segunda estratégia é uma estratégia urbana. Encontramos também o emprego de outra estratégia como característica urbana, ou seja, a evangelização de cidades chaves. Estamos aqui, Califórnia. Evangelização urbana. Vai chegar a hora que nós vamos sair de dentro da igreja. Sábado que vem, dá quanto? 29? É o primeiro culto evangelístico na rua. Você vai começar a sair para fora para pregar evangelho, para parar de dar trabalho aqui dentro. Não, pastor, eu tenho vergonha de sair aí na rua. O evangelista Gil está com um megafone lá em Cianorte e está dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu fico pensando nos ouvintes, porque olham para ele e pensar: isso é João Batista, careca, barbudo, de pano de saco e de sandália. Jesus está voltando mesmo. Estratégia urbana, cidades chaves. Tem ali Marilândia, daqui um dia nós chega lá, mas a Apucarana já está povoada. Essa semana nós começamos a trabalhar o salão lá com o pastor Valdivino. Maravilha. Está feliz que nem uma criança. Fui pregar na quinta-feira, 5 almas entregou a vida a Jesus lá na Avenida Curitiba. Porque a mão do Senhor tem trabalhado em prol do nosso povo. A terceira estratégia é pessoas-chave. Você não ganha uma cidade, ou não ganha um povo, ou não ganha uma casa, se primeiro você não pegar as pessoas-chave de dentro da casa. Quem é a pessoa-chave da sua família? Alcança ela. O resto é ficha. Quem é o grande da sua empresa onde você trabalha? Pessoas chaves. Deus alcançou Paulo, por quê? Porque ele era fariseu, doutor da lei, era conhecedor, e Deus, por meio de Jesus, sabia que se ele fosse alcançado, os fariseus, os judeus e até mesmo os gentios seriam alcançados pela palavra de Paulo. E aí eu vejo uma geração dizendo assim: não precisa estudar não, né? Sentado, passou aí durante 3 anos e pouco. Não preciso não, deixa pra lá. Só que na hora que fazer falta, vai falar: pastor, dá um curso. Eu vou dizer: não, você teve 3 anos e pouco para fazer. Não, pastor, agora eu estou quentinho, agora eu estou puro. Só que quando a gente sacrificou por amor à sua vida, você não teve coragem de pagar o preço. Pessoas chaves. Quando eu cheguei na cidade, a primeira pessoa que eu fui apresentar não foi a igreja, foi o prefeito da cidade na época. Era a pessoa-chave da cidade. Está na hora de você
alcançar as pessoas chaves. Eu não estou dizendo de pessoas que tenham dinheiro. Eu estou dizendo de pessoas que têm influência e que precisam ser alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A quarta estratégia são igrejas autoqutones. O Espírito Santo orientou as igrejas recém-fundadas para que fossem igrejas autoqutones. O primeiro passo para se alcançar esse objetivo, e também o mais difícil, é procurar desenvolver uma liderança local de capacidade. Por que eu estou batendo sobre liderança? Você acha que vai andar comigo cabeça de bagre? Não vai. Pastor, o senhor hoje está todo. Você está achando que vai andar comigo, dentro da minha liderança, gente que não fala a mesma língua que eu? Não vai. Hoje eu estava sentado com uns vasos, um vaso disse assim para mim: pastor, aquelas cadeiras lá daquela terra, não precisa ser daquela cor, mas é daquela que nós queremos para série. Eu disse: está na visão, Jesus. Está na visão, Jesus. Está na visão, Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes, por que igrejas autoqutones? Eu vou te explicar. Igrejas que têm uma liderança capacitada. Falei aqui, não vaza. Falei aqui, não vaza. Falei aqui, não vaza. Quando a liderança não é autóctone, a igreja não é autóctone, você fala aqui, a cidade toda sabe. Demamorechebina. Decamandorocebe que vai a sé. Não dá glória aí mesmo, né? Eu sei que hoje está difícil. Eu vou melhorar para o próximo culto. Enemandorachebe na canto ré. Anacaiaçai. Se você não mostrar uma pessoa de confiança, Deus não te pode colocar você em lugar nenhum. Liderança capacitada. Houve o problema do membro e só discute com a liderança. Pastor, o irmão está passando por isso, o que nós podemos fazer? Vamos orar, vamos entrar com recurso, vamos lá ajudar. Mas quando a liderança não é capacitada, tudo que você conversa e aí a obra não cresce. Por quê, pastor? Porque quem vai confiar em gente inconfiável? Eu não. Já vou começar por mim. Não dá para você amar o irmão é uma coisa. Confiar em pessoas que não têm capacidade de guardar o que se ouve é diferente. Vou continuar amando do mesmo jeito, mas confiar, como é que se confia? Você abre o coração para alguém, conta os seus problemas, e quando você assusta, né, o pinga-fogo de Califórnia está anunciando. Espírito Santo de Deus. Olha, noticiário da semana. Fulano de tal está assim. Não tem nem comida para comer. Está passando necessidade. Não, tem que ser aqui dentro. É por isso que muita gente, quando Deus quer um negócio com ele, ele fala: eu não vou ficar na igreja, eu vou para outra. Por quê? Porque é mais fácil esconder lá atrás de uma capa, mas não fica muito tempo. Porque o Deus que habita aqui, habita em qualquer igreja. Ele é macheira e canta. Aleluia. Não tem como esconder debaixo de uma capa. Porque o espírito de profecia usa quem ele quer, na posição que ele quer e na hora que ele quer. Glória a Deus. Aleluia. Terminando, implantação de igrejas é outra estratégia missionária. A implantação de uma igreja tem algumas características ou pré-requisitos: coragem para compartilhar a palavra de Deus, ousadia para transpor barreiras culturais, de modo intencional ou não.
naturalidade em se viver o Evangelho mesmo sob tensão ou perseguição. Estratégia para aproveitar as pontes ou o que se tem em comum com os outros. Paulo fez isso quando ele pregava aos judeus. Estratégia de implantação de igrejas. Eu sou um implantador de igrejas. E da agora para frente vai melhorar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Porque ele caprichou no seu preparo. Doeu o preparo. Doeu. Teve dia que eu falava, eu vou parar com esse negócio. Quanto mais reto a gente anda, mais a gente está errado. Agora os que andam tudo errado são abençoados. Os outros aplaudem, dizem é homem de Deus, é mulher de Deus. A gente faz tudo certinho com o Senhor Jesus, o negócio anda tudo, a gente só toma tijolada, bloco. Deus diz assim, mas eu quero ver no final deles. Aleluia. Os que não tomam tijoladas e que são mercenários, enganam o meu povo, eu quero ver no final. Nabaxere canta, labacanta, o rimini que acerta. Implantação de igrejas. Daqui a algum tempo nós vamos estruturar aqui. Apucarana já está lá com a igreja, Arapongas, mas quando nós estruturarmos aqui como sede, Marilândia, Mauá, ficará pequeno, porque nós poderemos sair para implantar igrejas. Aleluia. Você deu aleluia tão fraco que eu estou achando que você não está na visão. Aleluia, Deus. Já começou a melhorar. Eu acho que você começou a sentir Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns obreiros diziam para mim, ei pastor, que honra será a minha fotinha em Belo Horizonte. Pastor, que honra será a minha foto em São Paulo. Ei, irmão, porque o negócio é gostoso. Não é gostoso para quem não está preparado. Porque toda pessoa que não está preparada, ele vai ter que voltar para ser preparado de novo. E aí o preparo é pior, porque ele aprendeu coisas que não deveria ter aprendido. É que nem quem vai tirar a carteira de habilitação. Aprende aí na rua sozinho, dirigindo, fazendo. Quando ele entra no carro, o instrutor fala, rapaz, não pode dirigir o volante, não pode fazer assim no volante, não. Não, mas eu sou o cara, eu aprendi. Não, está tudo errado. Porque ele tem que aprender de novo. E a pior coisa é ensinar. Tirar aquilo que ele aprendeu errado para ensinar o certo. O que você tem aprendido errado, que hoje Deus precisa te ensinar de novo? O que nós do altar do Senhor temos aprendido errado e que precisamos ser ensinados de novo? Termino aqui. Instrução na igreja. Não adianta fazer obra missionária se não houver instrução na igreja. Ao chegar e ver a graça de Deus, Barnabé foi buscar a Saulo em Tarso. E por um ano, eles juntos ensinaram uma numerosa multidão em Antioquia. Uma igreja não pode viver, crescer e estabelecer, ser relevante e ser autossustentável, sem a realidade de um ensino bíblico intencional e perseverante. Aleluia. Repare comigo que pessoas que não aprendem a palavra são as pessoas que mais dão problema nas igrejas. Pessoas que não gostam de vir à escola bíblica dominical, que vai começar depois do CETAD, daqui 2 meses, às 9 horas da manhã, na minha direção e do presbítero Reginaldo. Pessoas que não gostam de um curso teológico, fala de ensino, ele fala, não pastor, eu gosto de mistério. Pastor, eu gosto de reteté. Mas o seu reteté vai até onde? Sem conhecimento da palavra. Na hora que você pegar alguém um pouquinho mais elevado, ele vai te enfiar a Bíblia goela abaixo
e você ainda vai passar vergonha. Por quê? Porque falta conhecimento da palavra. Oséias 6:4 diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Como é que pega um missionário só porque ele foi chamado? Aí você não instrui ele aqui e fala, vai missionário. Pode ir, você não foi ensinado, não aprendeu nada da Bíblia, vai pregar o quê? Vai ensinar o quê? Só se pode dar aquilo que nós temos. Pode dar amor quem não tem amor? Não. Pode dar empatia quem não tem empatia? Não. Pode dar semeadura a 30, 60 e 100 a quem não semeia? Não. Nós só damos o que nós temos. Você só pode dar o que você... Não, eu quero ser aquele pregador, mas você só dá o que você tem. Não, eu queria ser aquele poliglota, sabe? Mas você só pode chegar onde você tem, aonde você galgou. Eu vejo jovens com a oportunidade de estudar, terminar o 3º ano, que é uma oportunidade que eu não tive, porque eu tive que sair do lado do meu pai para ajudar, para trabalhar, para ajudar a sustentar, ajudar dentro de casa. Eu não terminei os meus estudos, parei na 6ª série. E eu vejo jovens com vigor, com saúde, e que podem completar o ensino fundamental e médio, e falam, não, eu estou muito cansado. E o professor daqui é professor de português. E automaticamente deve chegar um tanto de gente lá desse jeito. Que tenta atrapalhá-lo, não quer nada com nada. Né? Por quê? Chega no final do ano, vão ter que empurrar eles para passar. E encontra os irmãos abençoados, os professores falam, esse ano você não vai passar. 1 ano, 2 anos, lá, 3, 4 anos. Eu fico tentando entender como é que um aluno estuda o ano inteiro e chega no final do ano e ele é reprovado. É porque ele não ama pai. É porque ele não ama mãe. Porque a geração que está aqui me ouvindo, a maioria dela não tinha os cadernos que muitos têm hoje. Não tem o uniforme que muitos usam hoje. Mas com o papelzinho que eles levavam para a escola, eles aprenderam. A minha mãe tem 4ª série. Mas a minha mãe não pede para alguns que tem 8ª. Não pede. 9º ano hoje, né? Não pede. Por quê? Porque entrava na escola e aprendia. Hoje entra na escola e vai curtir Facebook, WhatsApp, vai fofocar, vai falar, vai usar droga. E na verdade, o tempo que se perde, aí quando Deus faz a promessa, ele está desqualificado para Deus cumprir a promessa. Deus não cumpre promessa se você não estiver preparado. Meu Deus. Aleluia. Deus não cumpre promessa se você não estiver preparado. Eu termino aqui. Influência de uma igreja missionária é outra característica, é outra estratégia missionária. A igreja tem que ter característica, influência de uma igreja missionária. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O fato de terem sido chamados cristãos mostra a influência que geraram na cidade. Qual é a influência que você gera na cidade? Qual é a influência que você gera na escola? Você é mais um aluno bagunceiro, desordeiro? Ou você é um aluno que fala, não, eu estou aqui, sirvo a Jesus, não tenho vergonha de falar que eu sirvo a Jesus, e ainda prego para os meus companheiros de escola? Que influência você deixa no seu setor profissional? Não, aqui não tem Rose, aqui não tem Pastor Denis, aqui não tem Galdino, aqui não tem Reginaldo, aqui não tem a liderança da igreja, aqui eu consigo mesmo, aqui eu trabalho quando eu quero, alamando, rebe, nacalanchova, sé, manto de canaraxé. Sabe quem é prejudicado? Não é o dono da empresa, porque ele já está rico, é você. E para piorar, você ainda dá mau testemunho, porque as pessoas dizem, mas não é crente, não deveria dar bonitinho e anda todo torto.
Os crentes deveriam produzir mais nas empresas onde trabalham. E são aqueles que menos produzem. Eu estou falando com dono de comércio aqui. Eu já percebi que tem poucos funcionários cristãos lá. Porque no mínimo alguns devem ter dado trabalho. E o dia que eu abrir a minha empresa, eu não quero crente na loja. Não, para ficar lá sentado chegando. Não, Deus mandou, é vitória. Ah, missionário, assim, Deus abriu a porta. Aqui todo mês vai sair meu salário. Eu tenho que morcegar mesmo. Eu tenho que fazer hora. E aí passa 10 anos, é auxiliar de serviços gerais. Por quê? Não mostra serviço. Deus não olha para mim. Eu sou injustiçado. Para de espírito de autocomiseração e mostra para Jesus quem você é de verdade. Estratégias missionárias. Almas serão alcançadas se você praticar estratégias missionárias. Que nessa noite Deus trabalhe e prepare estrategistas missionários para alcançar almas. Eu estava pregando em Piracicaba, em São Paulo, uma cruzada evangelística no ar livre. E eu pregando, Jesus tomou a minha boca. Cheguei na divisa do Alambrado e havia um rapaz do lado de lá, e o Senhor tomou a minha boca para falar com ele, mandou ele entrar para dentro da quadra de futebol onde estavam fazendo a cruzada evangelística da nossa igreja em Piracicaba. E ali o Senhor começou a falar com aquele moço. Ele entregou a vida a Jesus, com 38 na cintura, traficante da boca de fumo na localidade, debaixo de lágrimas. E depois, quando eu cheguei em casa, eu acabei de pregar, chorei bastante, porque mais de 10 almas foram lá para frente fazer concerto com Deus. E quando nós fomos jantar, o jovem Igor falava para mim: pastor, o senhor tinha que ver a alegria daquele moço. Ele aceitou Jesus, mas ele estava com uma alegria tão grande, porque ele era afastado, ele havia reconciliado naquela noite. E tem gente aqui nessa noite, Jesus está te chamando. Não perca tempo aí fora, porque Jesus está voltando. Ah, pastor, eu ouço que Jesus está voltando desde quando eu era criancinha. E quando ele voltar e você estiver velhinho, e você não estiver entregado a sua vida a Jesus, você vai passar a eternidade aqui embaixo. E inferno existe, como o céu também existe. São realidades. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios, e para todo aquele que não obedece à vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas o céu foi feito para quem obedece, para quem teme, para quem quer um dia largar esse corpo contaminoso e herdar a salvação. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Você está aí perdendo tempo aí fora no mundo. E o mundo é só aventura, é só momento, vai acabar. E quando acabar, a sua alma vai continuar vazia. E só tem um que pode preencher a sua alma: o Espírito Santo. Tem alguém para Jesus nessa noite? Ou que você está afastado e hoje você quer reconciliar com Jesus? Se tiver, eu quero orar pela sua vida. Se não tiver, eu quero dar os avisos. Aplauda Jesus. Mais alguém para Jesus? Espírito de Deus. Eu vou fazer amanhã, pastor. E se amanhã Jesus voltar? E se amanhã você não levantar daquela cama? E se amanhã? Porque a nossa vida aqui embaixo é passageira. Quantas pessoas eu vi dormir saudável e não levantar saudável mais? Quantos jovens eu conversava, aconselhava, passava um mês, uma semana, descia uma sepultura. Amanhã não pertence nem a mim nem a você. O que você pode fazer hoje, não faça amanhã. Jesus está te chamando hoje. Tem mais alguém para Jesus? Se tiver, eu quero orar pela sua vida. Jesus. 1, 2. Camandere xere, camanduraçai.
Tem mais alguém para Jesus? O que é aceitar Jesus, pastor? Confessar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele restaura. Aleluia. Buda não restaura, Maomé não restaura, né? Krishnamurti não restaura, não liberta, não transforma. Tem mais alguém para Jesus? Eu estou insistindo porque tem. O Espírito do Senhor está me dizendo aqui no meu ouvido direito que tem mais uma pessoa para Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor, mas o que vão pensar de mim depois que eu aceitar Jesus? Está vendo essa igreja inteira? Ela vai passar a ser a sua família. Aleluia, Deus. Você não é tão fraco que nem eu queria aceitar Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir. Depois que você aceitar Jesus, essa igreja inteira será a sua família. Aleluia! Falou mal de você, está falando mal da igreja. Perseguiu você, está perseguindo a igreja. E eu nunca vi falar mal da igreja, perseguir a igreja e Deus não trabalhar com justiça. É esta pessoa que eu estou chamando. Oh, Espírito Santo. O Espírito do Senhor está me dizendo que é uma mulher do sexo feminino. Aleluia, Deus. Toda mulher do sexo feminino, pastor. Não, com levianismo hoje não. Aleluia. Ecoando no meu ouvido. E há um vazio dentro da sua alma. E que só o Espírito do Senhor pode preencher. Jesus está me dizendo que quando você se render diante dele, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque eu estou vendo uma alegria entrando dentro da sua alma. Cadê? Não se intimide. Aleluia. Saia do seu lugar. Eu sei quem é a pessoa, mas Ele está te chamando para um passo de fé. Aleluia. Não depende de mim, depende de você. Jesus quer mudar a sua vida. Aleluia. Cadê? Aleluia. Sexo feminino. Glória a Deus. Aleluia. Está desse lado. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Sai do seu lugar porque eu preciso de orar pela sua vida. Deus está me dizendo que você será um canal que Deus vai trabalhar dentro da sua casa e dentro da sua família. Deus vai usar você, vai transformar você, para usar você, para resgatar uma parte da sua família. Cadê você? Me dá um sinal. Pode sair aí de trás, ó. Vem andando em nome de Jesus.